É completamente sem pé nem cabeça o direito do Brasil. Vejam, eu tô falando desde o papel higiênico de 1988. Desculpa, eu confundi o nome. Desde a Constituição Federal de 1988 até os códigos processuais de direito, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, passando, né, claro, pelos códigos materiais de direito, Código Civil, Código Penal, tem várias aberrações em todos esses institutos jurídicos. Mas eu quero me delongar em uma, especificamente. São os tratados internacionais de direitos humanos. Vejam, no Brasil, quando aprovados pelo mesmo rito que uma PEC, e é a regra, os tratados internacionais de direitos humanos nos quais o Brasil é signatário passam a ter um peso constitucional. É como se estivesse na Constituição, entendeu? Então, a Constituição e esses tratados internacionais são, para falar numa linguagem simples, a lei máxima do Brasil. Eles estão no topo do que se chama pirâmide de Kelsen, ou seja, são as normas mais fundamentais, são as normas supremas do Brasil, estão acima de tudo. Agora, eu tenho que me delongar nesses tratados internacionais de direitos humanos. Já começa pelo seguinte: é um absurdo que o tempo e o espaço desses tratados internacionais de direitos humanos justifiquem que eles ainda existam. Pois, vejam, quanto ao tempo, esses tratados são tudo da década de 70, 80, 90. Ou seja, o país assinou um tratado há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Na realidade daquela época, não tinha crime organizado como tem hoje, não tinha tensões geopolíticas como tem hoje. Era um mundo completamente diferente. E a gente hoje é obrigado a cumprir uma norma feita para um mundo de meio século atrás. Então, quanto ao tempo, é um absurdo esses tratados ainda serem respeitados. É um absurdo que o Brasil ainda seja signatário dessas desgraças, porque simplesmente não é justo que a minha geração tenha que ser obrigada a seguir normas de uma época que era a época dos nossos avós, dos nossos pais. Não faz sentido. Aquilo podia. Não era, mas vamos supor que era. Podia ser razoável naquela época. Não era, mas vamos fingir que era. Hoje não é mais, tá? Hoje a gente tem 50 mil homicídios por ano neste país. Não tinha 50 anos atrás isso. 50 mil homicídios por ano, irmão, é o seguinte: você pega todos os países do hemisfério norte, todos, ou seja, a maior parte dos países do planeta Terra, soma tudo, não dá os homicídios que são 50 mil por ano, que o Brasil tem todo ano. E há poucos anos atrás eram 70 mil por ano, vamos lembrar disso. Então, pela questão do tempo, esses tratados internacionais de direitos humanos já não se justificam. Deveriam ser revogados pura e simplesmente. E depois, pela questão do espaço. Ora, porra, como que a Suécia, sendo signatária de um tratado, pode estar obrigada a fazer as mesmas coisas que o Brasil, e que a Somália e que a Líbia, sabe? São países com realidades, com culturas, com guerras completamente diferentes. Como eu posso obrigar o Brasil a seguir as mesmas normas que a Suécia tem que seguir? Essas normas vão cair muito bem para a Suécia. Essas normas que aveadaram o direito, essas normas que afeminaram a magistratura, essas normas que transformaram o Ministério Público, que deveria perseguir e prender bandidos, em defensores de bandidos, que cada vez mais é difícil diferenciar o que é defensor público e o que é promotor de justiça, porque o promotor de justiça, em teoria, que deveria processar o bandido. Na prática, eles acabam defendendo. O Ministério Público é o maior defensor de bandidos que eu já vi. A Defensoria Pública, que tem esse papel constitucional, eu, na minha carreira, vi defender bandido bem menos que o Ministério Público. O direito se tornou essa coisa que afeminou, que ficou pró-vagabundo, que
defende o indefensável, que pune a vítima e que canoniza o criminoso, devido a esses tratados internacionais que pegam uma lógica puramente europeia, ou melhor, norte-europeia, da Escandinávia, Noruega, Dinamarca, Suécia, de ressocialização, e traz para cá. Cara, os criminosos lá da Suécia vivem num apartamento que eles chamam de presídio. Eles moram melhor no presídio do que a maioria esmagadora dos brasileiros em suas casas. São apartamentos que têm televisão e tudo, mas é lógico, os criminosos lá da Suécia, é o carinha que tava revoltado com a vida e foi no mercado e roubou uma bolacha. Esse é o criminoso da Suécia. Então, esses tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário podem fazer sentido lá na Suécia. Agora, como você vai mandar a Líbia, o Brasil, como você vai mandar a Angola aplicar esse mesmo direito? Então, pelo espaço também, sabe? Como que você universalmente, veja, Tratado Internacional de Direitos Humanos, como você vai fazer todos os países terem que seguir as mesmas normas de direitos humanos, sendo que os humanos variam completamente de um país para o outro? Não pode existir, pela própria lógica espacial, uma universalização de tratamento jurídico para com os seres humanos, porque os seres humanos não são os mesmos no mundo todo. No Brasil tem uma cultura muito diferente da cultura do bandido da Suécia. O bandido do Brasil é um delinquente, psicopata, demoníaco, serviu ao capeta. O criminoso da Suécia é simplesmente um adolescente revoltado, é simplesmente uma pessoa imatura, na maior parte dos casos, né? Agora que eles estão importando bárbaros, tá vindo criminoso de verdade, lá o daqui. Mas antes de importarem os bárbaros, os criminosos da Suécia, velho, era gente aí que queria só buscar atenção, no final das contas, né? Não era criminoso de verdade. Então, assim, pela própria lógica do espaço e do tempo. Primeiro que é um tempo passado, 50 anos atrás, a gente está obrigado a cumprir normas absurdas. E segundo, pelo espaço. Caramba, assim, os países têm realidades completamente diferentes. O espaço onde os criminosos atuam lá na Suécia é completamente diferente do espaço onde os criminosos atuam no Brasil. Então, por que o Brasil tem que seguir as mesmas diretrizes de direitos humanos que a Suécia? Então, o negócio é o seguinte: o Brasil tem que sair, tem que deixar de ser signatário de todos os tratados de direitos humanos em que ele é signatário. Fazendo uma nova Constituição, nós devemos colocar lá uma cláusula pétrea. Fica proibido o Brasil a ser signatário de qualquer tratado internacional de direitos humanos e dentre outros tratados internacionais, como tratados internacionais que minem direto ou indiretamente a soberania nacional, como aquele lixo daquele TPI, o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Sabe, isso mina a soberania nacional diretamente. Tratado Internacional de Direitos Humanos também. É por conta desses tratados malditos que o Ministério Público tem fonte jurídica para processar policiais, para processar governadores, para processar autoridades públicas, delegados, podem perigar perder seus cargos. É por conta que o Ministério Público tem esses tratados internacionais para usar como arma jurídica para processar esses indivíduos que o crime então se prolifera, porque as poucas autoridades, e raríssimas autoridades, que ousarem combater os criminosos vão logo ser processadas tendo como base esses tratados absurdos. Então, nós temos que simplesmente sair desses tratados absurdos. E nós devemos, para garantir que nunca mais uma geração maldita, como a geração boomer, que nos meteu como signatários desses tratados, surja, nós devemos botar numa Constituição nova, cláusula pétrea, fica proibido ao Brasil assinar qualquer tratado internacional de direitos humanos. E porque é só razoável, só porque é razoável. Nós nunca entraremos num tratado internacional de direitos humanos, já que a realidade internacional é muito diferente. A realidade do Brasil nunca vai ser igual dos outros países. E também porque não é justo que nós obriguemos as futuras gerações a seguirem uma realidade eventual ou atual de violência. Então, vamos supor que a gente
entre novamente num tratado internacional de direitos humanos, cara, e se os nossos netos precisarem combater o crime que hoje não existe? Como eles vão fazer isso se a gente obrigou eles a não poder fazer isso eficientemente, já que a gente tornou o Brasil signatário desses tratados aberrantes? Então, assim, é, nova constituinte para ontem, uma nova constituinte tem que simplesmente botar essas cláusulas pétreas que eu falei. E, é claro, eu acho que o direito penal tem que retroagir. Excepcionalmente, devemos fazer sim um julgamento de exceção e caçar cada membro do Ministério Público, cada delegado, cada defensor público que chegou em algum momento da sua carreira a usar esses tratados absurdos para processar de má fé pessoas que estavam tentando combater o crime, tá? Quem usou até hoje esses tratados para defender criminoso tem que responder. O direito penal tem que retroagir nesse caso. Sim, isso é tribunal de exceção que eu tô falando. Isso aqui fere diretamente o próprio conceito de Estado de Direito. E um princípio basilar do direito penal, que o direito penal não retroage. Mas eu tô falando que tem que ser exceção por isso. Por isso que se chama exceção, tribunal de exceção. Porque aí, excepcionalmente, quando a gente fizer uma nova constituinte, a gente faz aí um tribunal de exceção, igual foi feito o tribunal de exceção de Nuremberg, para voltar e pegar todo mundo que cometeu crime, tá? No caso, membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública que defendeu vagabundo com empenho, é criminoso também. Então tem que ser julgado por isso, quando a gente fizer o novo direito neste país. É o que eu defendo, uma posição completamente moderada, tá? Isso aí, eu não sou uma pessoa radical, isso é uma coisa completamente progressista, tá? Eu acredito que nós devemos tornar essa posição de centro-esquerda, assim, cada vez mais popular e difundida, tá? Não existe impossível no direito, tá? Algumas pessoas vão dizer assim, não, isso é impossível. Bom, meu amigo, há 300 anos atrás era impossível que as monarquias caíssem e tivéssemos repúblicas. Hoje mal tem monarquias no mundo. Há 1000 anos atrás era impossível que o Estado deixasse de ser religioso. Infelizmente deixou de ser. Hoje não tem mais Estado religioso no mundo. Era impossível ter 50 anos atrás que criminoso fosse tido como vítima, e hoje é. E hoje a vítima é tida como criminosa. Então, nada é impossível. Tudo é possível no direito. Tudo que eu tô propondo é perfeitamente possível de ser feito. Basta uma coisa, que é o que aconteceu para que todas as mudanças jurídicas e políticas ao longo da história dos estados ocorressem. Que a maior parte das pessoas que importam, o que corresponde a mais ou menos 20, 30% da população, seja intolerantemente destemida em aplicar essas novas ideias. Então, se assim, 20, 30% das pessoas ficarem determinadas e inflexíveis em defender tudo que eu tô defendendo aqui, tudo que eu tô propondo é sim possível de ser feito. Queira Deus que o quão logo for possível. Isso aqui é uma posição completamente centrista, moderada, tá bom? Nada radical que eu tô propondo. E não ironicamente, é sério, assim, tudo que eu tô falando aqui há 50 anos atrás era completamente razoável, uma posição, assim, unânime do centro, entendeu? Não era uma posição tida como radical como é hoje. Porque nós nos radicalizamos tanto na defesa de bandido que hoje em dia não defender bandido é ser radical. Tá bom? Então, que Deus nos ajude e Deus nos acuda hoje e nos ajude para que isso tudo ocorra no futuro. Assim espero. Deus abençoe todos vocês, meus queridos. Um abraço.